Voltando então, a gente tinha discutido que a gente ia estudar algumas características adaptativas da vegetação e eu vou começar a citar algumas diferenças aqui introdutórias. Eu até não deveria ter cortado o vídeo naquela hora, porque ainda é introdutório. Eu devia ter, porque ele ficou muito curtinho, e eu vou falar primeiro de algumas diferenciações entre as plantas, para depois a gente cair propriamente em exemplos de espécies que vão consolidar isso que eu já estou explicando. Se a gente está partindo do princípio, gente, que a gente vai separar em plantas de pleno sol e meia sombra só para início de análise, mas a gente vai estudar outras características adaptativas, vamos primeiro diferenciar algumas coisas que são constantes em cada uma delas. Primeira coisa que a gente vai observar, é a questão de cor. Planta que tem adaptação a pleno sol, ela tende a ter coloração mais intensa, ela é mais viva. E outra coisa, ela não é somente restrita à cor da copa. A floração dela costuma ser intensa também. Então, essa é uma característica muito comum nas plantas de pleno sol. As plantas de pleno sol, ela também... A tendência natural, especialmente das angiospermas que têm grandes frutos, é serem adaptadas ao pleno sol. Então a gente normalmente também tem uma frutificação intensa. Você não vai, por exemplo, encontrar uma planta que ela é de meia sombra, que ela possui grandes frutos suculentos e carnudos. Não é, tá? Isso aí não é uma característica de uma planta que é de meia sombra. Agora, por que isso tudo? A gente estudou lá atrás, apesar de maneira bem superficial. Planta realiza fotossíntese. Vem do vaso condutor a água e os sais minerais e ela vai para a folha. Na folha, a fotossíntese junto com os raios solares, junto com esses nutrientes, é feito a transformação e a gente adquire aminoácidos e açúcares. Esse alimento, se ele é produzido numa quantidade menor, quer dizer que eu posso ter menos flores, menos frutos. E isso é uma tendência das plantas de meia sombra, tá? Justamente porque a gente não está recebendo a mesma quantidade de nutrientes. Subentende-se também que uma planta que está à meia sombra, ela muito provavelmente se adaptou a ter também menor quantidade de água. Então ela tem menos sol e normalmente ela também está submetida a menos água, essa planta de meia sombra. Aí, por que isso, gente? Menos sol, menor água acaba sendo uma constante em algumas. A gente vai ver umas variações daqui a pouco, inclusive na Mata Atlântica. Planta de meia sombra, quando você coloca muita água, você tem o seguinte: só colocou menos sol, você tem maior dificuldade em matar bactérias, fungos e outros micro-organismos, inclusive insetos. Os nutrientes ainda estão lá vindo do solo e a gente continua tendo os vasos que têm alimento, de baixo para cima com água e sais minerais, de cima para baixo com açúcares. Gente, açúcar é tudo que as bactérias mais adoram, porque é uma substância de maior facilidade de absorção. Ela tem um nível de complexidade para absorção menor do que as demais substâncias, né? Não é diferente da gente ter, por exemplo, uma proteína, a gente tem uma gordura. Não é. O açúcar ele é uma molécula mais fácil de digerir pelos seres vivos. Então, o que vai acontecer? A gente vai induzir a essa planta a ser infestada por micro-organismos, inclusive por insetos, quando a gente reduz a quantidade de sol. Então, é comum que algumas plantas, elas que estejam de meia sombra, normalmente também estejam adaptadas a suportar menos água. Só que é o seguinte: existem plantas que elas não são de pleno sol, mas que elas suportam, não são de meia sombra, mas que a gente trabalha numa boa, como se ela fosse de meia sombra, apesar dela ser originalmente de pleno sol. Por quê? Vou dar para vocês o exemplo dos cactos.
Cacto é uma planta que está acostumada a estar num local desértico, onde a escassez de água é grande. Então o que ele faz? Ele armazena em grande quantidade água dentro de si. Vou dar outro exemplo, Dracena, que foi a plantinha que eu desenhei aqui para vocês, que eu falei que não gosta muito de água, de solo encharcado. Essa planta não armazena tanta água dentro dela, mas ela é acostumada a ter pouca água e sobreviver. Gente, se ela já tem pouca água, ela acostumou, assim como o cacto, está exposto a uma quantidade de nutrientes baixa. Porque tendo pouca água, a gente deve ter pouco transporte de seiva, que vai dar uma menor quantidade de nutrientes para a planta. Quando você vai para a meia sombra, o que acontece de novo? Uma menor quantidade de nutrientes, que dá para você compensar, inclusive, quando você aumenta a quantidade de nutrientes no solo. Um solo bem adubado, mas que tem pouco sol, ele vai favorecer uma maior quantidade de assimilação de nutrientes. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Do mesmo jeito que a gente tem uma falta de fotossíntese por falta de sol, pode ter por falta de nutriente que está no solo, ou pode ter por qualquer outra informação. E uma planta que se acostumou a ter uma quantidade menor de nutrientes, quando ela vai para meia sombra, de novo reduz o nutriente dela. Então ela já está acostumada a sofrer, ela pode se adaptar. Eu estou dando o exemplo do cacto. Tem gente que cria cacto dentro de casa e achando que o cacto é uma planta para botar na meia sombra. Não é. Cacto vive bem no sol intenso, naquele sol torrencial, assim como a dracena, assim como as agavas que a gente vai estudar mais à frente. Agava é aquelas plantinhas que tem um espinhozinho lá, que as mamães odeiam quando elas têm filhinhos pequenos, mandam arrancar tudo do jardim. E eu fico muito puto nesse momento. Mas eu estava falando que vai ter essa relação de água e sol. Porém, existem plantas que não estão dentro dessa condição aqui de ser uma adaptação trocada. Por exemplo, as plantas que estão que fazem parte do ecossistema da Mata Atlântica, as plantas tropicais brasileiras. Vou dar exemplo da alpínia. A alpínia é uma planta de meia sombra. Por que ela esteve adaptada a receber pouca iluminação? Porque a planta da Mata Atlântica, gente, a floresta atlântica, ela é formada de plantas rasteiras, plantas de porte arbustivo e plantas que estão acima da escala humana, que tem uma escala vertical altíssima. Normalmente essas plantas de meia sombra da Mata Atlântica, elas se reproduziram embaixo de outras plantas, mas também à margem de rios. Isso faz com que elas sejam adaptadas a receber pouco sol, mas elas gostam de muita água, como a alpínia, como a helicônia, porque elas estão perto de uma área que o solo tanto é muito fértil, é rico em nutrientes, porque embaixo das folhas de outras árvores maiores vão cair, vai se dar a criação de humus, o solo vai ficar rico, fértil em matéria, fértil, portanto rico em matéria orgânica, e elas vão se acostumar com esta quantidade de nutrientes. Porém, ela vai fazer uma relativa fotossíntese menor por estar em área sombreada. Isso vai nos dar a condição de entender, inclusive, que determinadas plantas podem sofrer adaptações e sofrerem mutação para conseguir se adaptar a uma determinada área. Mas antes de eu falar isso, eu estou tentando falar características, deixa eu tentar não misturar tanto assunto, que eu tenho esse hábito de fazer essa mistura louca. Antes disso, coloração e comparação das plantas de meia sombra com a planta de pleno sol. Coloração é menos viva nas plantas de meia sombra. Você pegar um verde de uma planta que é de pleno sol, normalmente é um verde com mais amarelo. Uma planta de meia sombra é um verde mais escuro, tá? É um verde musgo, é um verde bem escuro e menos vivo. Vermelho de planta de meia sombra é vermelho vivo, é vermelho como de pleno sol, é vermelho como esse aqui do meu slide. Vermelho de planta adaptada à meia sombra é cor de vinho, é da cor da camisa dessa moça linda, certo? Ela nem sabe o que é, né? É escurão. Outra coisa, normalmente planta de meia sombra, quando ela dá fruto, a frutificação dela não é tão intensa, então ela tem menos frutificação. A floração dela
primeiro que a floração dela já não é viva, ela já tem uma coloração mais opaca, mais escura. E ela dá menos floração também. Deu? Outra coisa, planta que a gente sabe que é acostumada com um clima árido, ou seja, que ela tem uma boa facilidade de adaptação, e normalmente ela é de pleno sol, ela tem características de folha que se assemelham a espinhos. Então você pega uma folha largona, grandona, isso aqui é folha de local que tem muita água, tá? Folha que é fininha, menos água. Mais fina, menos água ainda. Igual espinho, é área árida, gente, é deserto. Isso quer dizer que ela é super resistente. Essa planta que é super resistente, para ela conseguir sobreviver, ela vai fazer uma seiva bem mais elaborada do que as outras, do que uma herbácea comum, por exemplo. E aí eu não vou explicar para vocês com detalhe esse grau de riqueza da seiva delas, até porque eu não tenho conhecimento suficiente para isso. Mas vocês vão perceber, por exemplo, algumas características que são comuns. Vocês já quebraram uma planta, por exemplo, para quebrar a folha e perceber que ao invés de uma seiva incolor sai leite? Aquilo é uma seiva bem mais rica do que a comum. Aquilo dali é um indicativo que aquilo é uma planta resistente. Você pegar a coroa de Cristo, por exemplo, você cortar um espinho daquele, ele jorra leite, uma quantidade gigantesca de leite. As plantas que têm uma seiva elaborada, mais rica, mais intensa, que são mais resistentes, elas costumam ter essa seiva leitosa. Isso é um outro indicativo, tá? E a gente vai ver também que essas plantas aqui de pleno sol, ela tem algumas que elas têm coloração acinzentada, quando elas são áridas. Esse acinzentado é indicativo de que ele transita bem aqui e transita bem aqui, porque ele é uma característica árida, ficou cinza provavelmente por conta da alta exposição, tá? E ela veio aqui para meia sombra e vai suportar bem, porque se lembre que ter coloração intensa e vívida, aquele rico verde, quer dizer também produzir bastante fotossíntese, e não é o caso. As plantas que têm coloração menos esverdeada, mais acinzentada, mais avermelhada, elas produzem uma quantidade de fotossíntese menor do que as que são muito esverdeadas, tá? Outra coisa, plantas que são de pleno sol, se você coloca ela numa situação de meia sombra, para ela sobreviver, ela vai se automutilar. Então é uma característica comum. Quando você transita daqui e leva ela para cá, ela precisa sobreviver. Então ela vai sofrer mutação. Qual é o primeiro comportamento que vai acontecer? Primeiro de tudo vai sumir fruto, se é que ela tem fruto, porque a maioria das vezes que elas estão aqui adaptadas ou estão se adaptando, elas normalmente já não o têm. Segunda coisa, se ela possui flor, saiu daqui e transitou para cá, gente, a segunda coisa que ela perde é flor. Sem falar que a própria planta de meia sombra que possui flor, digamos que eu não adaptei da plena sol e trouxe ela para cá, para meia sombra. Quando começa a faltar nutriente, quando começa a faltar adubo, ou começa a faltar água, ela também, a primeira coisa que ela perde é a flor, já que normalmente ela não possui fruto. Ok? A outra coisa que vai acontecer é que a coloração da planta, quando ela é de pleno sol que vai passar para cá, ela vai perdendo a coloração. Uma planta que tinha um vermelho super vivo vai ficando escuro, até porque isso é uma característica de quem está recebendo menos insolação, certo? O verde que era claro, era intenso, era amarelado, ele chega aqui e começa a ficar escuro e às vezes até acinzenta um pouquinho. Tá? Professor, esse é um caso que acontece nas antigas? Se lembre, toda planta, quando você transporta ela para um local, vai implantar ela no jardim, seja lá na jardineira, você precisa entender que ela, para chegar naquilo que ela é hoje, a gente viu o professor aí falando para a gente sobre a evolução dos seres vivos, e que o primeiro que existiu foi a briófita, em termos de plantar e de plantas.
Depois de Briófita passou por Pteridófita, Gimnosperma e Angiosperma. Gente, para chegar nisso daí, foram milhões de anos. Isso quer dizer que essa planta está acostumada há muito tempo com determinada condição de exposição a sol, água, luz, minerais, solo, N variáveis. Se você tira ela do local que ela está e vai colocar em outro, tudo que ela perceber que não está igual ao habitat natural dela, vai fazer com que ela comece a definhar e a se automutilar. Orquídea não consegue, por exemplo, estar dentro de casa, está numa adaptação comum que a gente costuma fazer e vai perdendo a flor, a gente fica só com aquela folhinha, porque a orquídea normalmente ela dá em área montanhosa, em área de altitude. Então quando você coloca ela numa área que está embaixo, ela não vai durar muito. Mas como aqui em Brasília, por exemplo, nós já vivemos num clima que é tropical de altitude, a gente tem uma altitude relativa bem maior do que algumas outras regiões, orquídea morre menos aqui do que morre no resto do Brasil. Só que se lembra de outra coisa também, orquídea é uma planta que ela também, por ser de área de altitude, ela gosta de pleno frio, ela gosta de clima frio. Então quando a gente coloca a orquídea num local quente, com muita insolação, não vai funcionar tanto, porque fica quente, mas veja, ela também é de pleno sol. Só que acontece que uma planta, quando ela é de pleno sol e ela chega aqui e encontra uma temperatura maior do que a que ela estava acostumada, colocar ela à plena sombra pode ser um jeito de recuperar a temperatura que era do habitat natural dela. Vocês vão perceber, inclusive, que a orquídea ela pega muito melhor quem plantar ela lá grudada em cima de uma palmeira ou de uma árvore do que quem bota ela num vaso, porque essa questão da altitude vai modificar a sensação de ambiente para ela, então ela pode vingar. Mas isso vai funcionar para todas as plantas. E tem o seguinte, não conta somente o histórico da evolução da planta dentro da família dela ao longo da evolução dos seres vegetais, não, tá? A adaptação dela, enquanto muda, desde que ela se multiplicou da planta mãe que deu origem a ela, também conta. Porque eu vou dizer para vocês assim, há sabe uma que eu já falei isso, depois me dei mal, porque a pessoa fez justamente com aquilo que eu estou explicando agora. Peraí. Oh caramba, me deu um branco agora, não vou conseguir lembrar o nome das plantas todas. Eu vou mudar o exemplo agora porque eu não consigo lembrar o nome dela. Vou pegar a bromélia, por exemplo. A gente diz que a bromélia é uma planta de meia sombra. A maioria das bromélias são. Bromélias são plantas brasileiras. Elas, apesar de serem de clima árido, ser normalmente de uma área árida, tem algumas que são adaptadas à área alagada, adaptada à meia sombra. Mas se você pegou uma bromélia, pegou ela desmudinha, foi compensando ela com outros nutrientes e foi colocando ela para se expor a mais sol, pode ser que você leve ela para outro local e ela vai virar uma planta de meia sombra. Mas se lembre, por ela não suportar tanto essa sombra, ela vai mudar a coloração, algumas das folhas delas podem queimar. Planta de meia sombra, quando você faz o inverso de trás para cá, acontece um processo semelhante. As folhas ficam marrons, com aspecto de queimada, parece que tocou fogo na planta mesmo, e ela começa também a definhar alguns dos seus órgãos. A flor dela queima, a flor dela começa a definhar, ela vai começando a mudar a fisiologia dela para poder sobreviver ao novo clima, tá? Mas é mais fácil a gente conseguir adaptar uma de pleno sol na meia sombra do que a meia sombra no pleno sol. Tá? Por quê? Normalmente essas plantas aqui, elas têm uma estrutura menos evoluída. Essas de cá têm uma estrutura mais evoluída, então é mais fácil para elas se automutilar, sofrer mutação. O água é de pleno sol ou ele adapta os dois? Não é isso que eu estou querendo dizer, não. É mais fácil, tá? Por conta do estágio de evolução que a maioria dessas plantas aqui está. Agora, não existe essa recíproca de que um consegue e o outro não consegue. Depende muito do quanto você vai mudar em relação ao habitat natural dela e o local que você vai levar. O ideal é que a gente estude as características da planta. Ela é mais árida, ela normalmente, ou ela é seca, se você pega espinhos, tem seiva lentosa,
ela não tem muita flor, não tem muito colorido, ou colorido escuro, não tem fruto, então a gente já sabe que ela pode transitar bem entre os dois meios. Agora, quando você percebe que ela é escura demais, tem isso tudo, mas é muito escura, e ela provavelmente já não vai gostar tanto de estar no sol, ela vai vir mais aqui para a minha sombra. Tá? Então, a gente vai ter que começar a analisar essas características parte a parte. Por isso que eu estou separando para vocês as aulas em pleno sol e meia sombra, para a gente ir captando essas nuances e por várias espécies, porque tem exceções. Isso que eu estou falando aqui é uma regra geral para início de conversa, mas vai perceber que tem muita diferença de uma para outra. Então a gente vai começar a ver espécie por espécie. Eu vou dar uma cortada no vídeo agora, porque era aqui que eu deveria ter cortado de verdade para começar as de pleno sol.